Boa tarde a todos. Quem puder aí, abre a câmera para a gente poder te ver. Ô, tia, você vai dirigir muito? Cuidado, hein? Ah, então tá bom. Você só vai chegar na sua casa. Se você fosse pegar a pista, não ia derrubar você não ia assistir, não. É melhor. Pessoal, pontualmente 2h05, vamos começar então. Antes da gente começar, né, já começando, eu quero falar algumas coisas aqui e ver se vocês estão de acordo para a gente bater esse papo aqui. Primeira coisa, eu quero pedir permissão para vocês para treinar vocês, para falar com vocês, com você, né? Vocês é muito, você só pode falar, eu só posso falar por mim mesmo. E assim, só que para isso, não dá para levar para o pessoal. Porque senão, eu aqui, nós temos um relacionamento. Só que o que eu vou passar para vocês foram coisas que eu aprendi com outros treinadores, que é olhar para mim. Então, eu vou fazer o papel aqui do espelho. Quando você olha no espelho, quem que você vê? Eu, minha imagem. Exatamente, a sua imagem. Só que eu não vou falar da sua imagem exterior. Eu vou falar da sua imagem baseado em pensamentos, sentimentos, palavras e ações, comportamentos. E assim, então, todos vocês que estão aqui, dá permissão para que eu faça isso? Vai doer muito, João? Vai. Se não doer, porque eu não fiz o meu trabalho. Ô, João, mas se chorar, você não liga? Não, e ninguém vai ligar. Fica Ô, João, chega o chicote que o couro é duro. Eu também é sensível, seus caras, esses dias. Então, se eu chorar, vocês não ligam. Não, a Marina aguenta assim, pode ter certeza. Eu aguento, seus caras, ô, meu pai. Enfermeira já aguentou muita coisa na vida, pode ter certeza que isso aqui vai ser moleza. Isso sim, seus caras, isso sim. Perfeito. Olha, se algum dos que estão aqui não dá essa permissão, finge que caiu agora e desliga aí que tá tudo certo. Hoje. A gente já pega o lencinho, João. Aí, ó. Alguém entrou. A já tá com o lencinho. Não? Oi. Eu tenho que sair daqui a um pouquinho, mas não é porque eu tô fugindo, não, tá? A Gi já ficou com medo, João. Não, Gi. Não roubando nós, não. Mas eu vou deixar o Cristiano aqui, escutando aqui. Ele tá com as costas largas aqui. Pode bater. Pode bater bastante. O Cristiano vai aguentar a chicotada sozinho. A Gisele, ó. Show. É igual aquela figurinha do Rock Balboa lá. Pode bater que nem aguenta. É legal, assim, né? Porque, assim, a gente fala de chorar, de bater, mas nada mais é olhar para nós mesmos, né? E isso dói. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês já. Tem gente entrando aqui. Antes, assim, ó. Quantas vezes eu pegava um livro, isso que eu vou falar para vocês é real. E aí eu li um negócio, eu tinha que pôr o encarte assim e eu chorava sozinho. A Kátia sabe. Mas por que dói? Porque não é que é uma dor, que nem nós tá falando de chicote, não é nada isso. É uma dor porque você fala assim, pô, eu não estou fazendo isso. Ou pior, eu estou fazendo isso, né? Então, é uma dor assim, só que é aquela dor, não é a dor de sofrer, é a dor que faz a gente mudar. Não sei se faz sentido para vocês. Então, sim, se tiver que chorar, chore. Pelo menos para mim, eu choro mesmo, tá? E avançando aqui, por que só para distribuidores? Pessoal, é simples. Porque o consultor, o especialista, ele já tem muita coisa para aprender, é ou não é verdade? Sim. O consultor tem que aprender a pasta,
tem que aprender os 7 passos, entender, tem que fazer, tem que aprender o soco de café. Não que vocês, distribuidores, mas vocês não vão mais aprender isso, vocês vão lapidar isso. Faz sentido ou não? Sim. Aprender quando você nunca viu nada. A pessoa nunca viu falar do FIR, ela tem que aprender. Ela nunca viu aprender a falar do agendamento. Vocês, como distribuidores, vocês já fizeram isso. E aí, depois que aprende os 7 passos, ó, gente, vocês me deram a permissão. A única coisa que te impede, sabe quem é? Eu mesmo. Você mesmo. Depois que você aprendeu, se você olhar para o relatório do mês passado, desse ano, do ano passado, e você está feliz ou não, contente ou não, satisfeito ou não, a única coisa que impede isso é você mesmo. Não tem mais nada, porque você já sabe o que tem que ser feito. João, como você sabe que eu sei o que tem que ser feito? Porque ninguém chega a distribuidor sem saber o que tem que ser feito. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Sim. Pessoal, isso aqui vai ser um bate-papo. Então, qualquer coisa que eu falar e vocês falar assim, não concordo. Mas peraí que eu vou pedir um negócio antes disso. Assim, ó. Eu quero pedir para vocês, já que você decidiu estar aqui, você tinha a opção de não estar, como muitos distribuidores não estão. Nós estamos aqui com 18 links, eu sei, 19 agora, alguns entrando. Ou seja, nem todos os distribuidores decidiram entrar, e está tudo certo. Já que você decidiu estar aqui, eu vou pedir um favor para você agora. É um favor para você mesmo. Para você abrir a mente para aceitar o que eu vou falar. Pelo menos nessas 2 horas. Depois das 4 horas, tudo que eu falei, se você achar que não vai servir para você melhorar os seus resultados, para você estar mais em paz consigo mesmo, para você estar mais feliz e para você ajudar mais pessoas, você descarta. Mas só depois das 16. Nesse momento que nós vamos estar aqui, aceite o que eu vou falar. Por que isso, João? Porque se enquanto eu estiver falando e você já não estiver aceitando, então não está servindo para nada. Não para mim. Eu sou o que mais vou aprender aqui, né? Porque eu vou estar revisando todo o material. Mas você vai estar aqui, você não vai ouvir o que eu estou falando e depois você vai sair e não vai mudar nada. Agora, se você abrir a mente, depois você vai ter condição de escolher se vai agir dessa forma ou não. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Sim. Então, nesse tempo que esteja aqui, abra a mente. Porque para aceitar o quê? É ouvir. Não quer dizer, depois das 16, se você quiser usar ou não, aí você joga fora. Um combinado que eu quero fazer com vocês, todos vocês estão de acordo, para vocês repassarem tudo que nós vamos conversar aqui, na ordem que nós vamos conversar, para outros DIs que vocês vão formar, mas só depois que eles se tornarem DIs. Entenderam ou não? Sim. Não vai querer misturar. Você catar o consultor e querer ensinar o que eu vou te ensinar aqui, eu penso que você vai se perder e talvez ele não vai estar pronto para ouvir e você não vai ajudar ele. O consultor precisa aprender 7 coisas só. Sim, assim. Sim. Que é os 7 passos. Não queira ensinar isso para eles. Não antes. Depois que você formou eles distribuidores, aí você ensina. E por que eu estou pedindo esse combinado? Porque eu não sei se eu vou fazer esse treinamento de novo. E também porque eu não quero formar aqui, pessoal, que vocês sejam seguidores do João e da Kátia. Eu quero que vocês sejam líderes da equipe de vocês. Entenderam ou não? E não que espere, porque tudo que eu vou passar para vocês eu aprendi depois de grande. Né? Então, nada eu nasci sabendo. Eu só estou sendo um mensageiro. E vocês podem ser um mensageiro. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Sim? Sim. Todos se combinam de ensinar só depois que for distribuidores? Sim. Não ensina para o consultor. Você vai queimar você, o consultor. Não é hora. Depois que terminou de ensinar tudo. Como que você sabe que terminou de ensinar? Ele se tornou distribuidor. Aí você começa a ensinar o que nós vamos conversar aqui a partir de hoje. Tudo bem? Sim. Combinado assim? Perfeito. Beleza.
O que nós vamos conversar, pessoal, eu vou compartilhar a minha trajetória, a nossa trajetória, a minha e da Kátia. Qual foi o primeiro passo que a gente teve que mudar? Qual foi o segundo? Qual foi o terceiro? Porque eu falo assim, ó, o que mudou a minha vida, não, eu vou falar um negócio aqui, tá vendo? Para consultor não dá para falar, mas para vocês darem. O que eu vou falar aqui, o que mudou a nossa vida não foi a Nipponflex, não foi o marketing, não foi o FIR. O que mudou a nossa vida financeira foi tudo isso, mais o quê? A nossa mentalidade, nossos comportamentos e nossas habilidades. Enquanto eu não corrigir a mentalidade, o comportamento e a habilidade, nada daquilo faz diferença. Por que eu estou falando isso? Porque o FIR é o mesmo do Brasil inteiro, a tabela de preço é a mesma no Brasil inteiro, e fora do Brasil também, mas vamos falar só do Brasil para não doer muito. Tudo é o mesmo. Qual que é a única variável? Qual que é a única peça que muda nesse jogo chamado Nipponflex, nesse projeto? Qual que é a única peça? Exatamente, o Cristiano bateu no peito aí. Exatamente. Então, o projeto em si, ele não faz nada, a não ser que eu faça. Faz sentido o que eu estou falando ou não? E é eu que tive que mudar, é a Kátia que teve que mudar, é nós que mudamos. E eu já vou falar, se você quiser anotar, mudar o quê? A mentalidade, comportamento e habilidades. E nós vamos falar dos 3. Cada coisa se encaixa numa coisa. E às vezes os 3 juntos. Mentalidade, vou repetir. Eu tive que mudar minha mentalidade. O que é mentalidade, para aqueles que não estão entendendo? É a forma como eu pensava. Isso é mentalidade. O que é comportamento? A forma como eu agia, como eu me comporto diante das pessoas e comigo mesmo, e longe das pessoas também. Às vezes mais longe do que perto. Né? E habilidades. O que é habilidades? Habilidades tem a ver com algo que eu tive que aprender diferente. E é isso que nós vamos passar para vocês nessa trajetória. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Perfeito. E aí, ó, a última coisa antes da gente começar. Quando vocês aqui estão esperando aprender muita coisa aqui, levanta a mão quem está esperando aprender muita coisa. Perfeito. Eu sinto decepcionar vocês, mas vocês vão aprender muito pouco aqui. Quase nada. O que eu vou passar para vocês é desaprender. Como assim, João? Porque vocês já sabem muito. O que eu fiz nessa trajetória, eu e a Kátia, nós tivemos mais que desaprender coisas do que aprender coisas novas. Por quê? Porque todos nós, quando é criança, nós interior, já tem um brilho interior. Só que é como se fosse assim, ó. Imagina uma lâmpada. Imagina que você colocasse um bocal de lâmpada no chão. E aí você começasse a jogar um lençol. 2 lençol em cima. 3. Uma coberta. 2. 10. Você vai olhar para aquilo, vai estar aparentemente apagado. Mas a luz interior apagou? Não. A lâmpada lá apagou? Não. Eu só não estou enxergando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ser um instrumento aqui. O que me ajudar a fazer só foi retirar camadas. Para que então, a luz processo interior... de limpeza. Repete. João, vai ser um processo de limpeza. Isso, é um processo... É nomes, tá, Fátima? É uma forma de explicar. Eu poderia usar esse exemplo também, tá? E tá tudo certo. Então, é um processo mais de desaprender algumas coisas do que aprender coisas novas. E, às vezes, é só corrigir algumas coisas. Tudo bem, pessoal, até aqui? Vocês estão combinados? Estamos de acordo com isso? Alguma dúvida?
Perfeito. E aí, pessoal, a primeira coisa que eu e a Kátia tivemos que aprender é um negocinho chamado isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Não dá para ler? Eu leio para vocês. Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade. Anota aí, ó. Primeiro passo, João. Seu foi esse? Esse. O que é autorresponsabilidade? É que só existe duas formas de viver a vida. Só existe duas. Dentro dessa vem um monte de comportamentos, mas ou você é o protagonista, ou você é o autor da sua vida, você exerce esse papel, ou você acredita que você é a vítima da vida. E é uma escolha, porque você decide. Só que isso tem consequências. Vamos entender um pouco mais disso antes de seguir, ó. Imagina uma pessoa com um barco à vela no meio do mar. Se ele decidir ser o protagonista, ele vai se ajustar, independente do vento, independente se tiver trovoada, chuva, ele ajusta a vela para ir na direção que ele quer, porque ele é o protagonista. Se ele acha que ele é uma vítima do mar, o mar vai levar ele para onde ele quiser. Quem quer? O mar. O vento. Outro exemplo, que é os exemplos que gravam. Imagina assim, ó. Ou você é o piloto, ou você é o passageiro. E você que escolhe. Só que isso tem consequência. Imagina que você está num carro e você é o piloto do carro. Quem decide para onde vai? Piloto. É o piloto. Você que está pilotando. É você que decide onde vira, onde não vira, se vai parar no posto, se não vai. Quem é o piloto? Precisa pedir, vou parar no posto? Ele vai levar avisa, ó, vou parar no posto. É assim ou não é? Agora, o passageiro não é assim. E às vezes, você como passageiro, você pede e aí o motorista fala, não, daqui a pouquinho tem outro posto melhor. Ou seja, você não para no que você quer. O piloto para onde quer. O passageiro não. E a autorresponsabilidade começa aí. Em assumir. Trazendo para Niponflex. O que acontece? Ou você assume o protagonismo em fazer o que tem que ser feito, ou você vai esperar as coisas acontecerem. Como que eu sei, João, se eu estou sendo piloto ou não da minha vida? Eu vou começar por falar que é mais fácil reconhecer. Eu vou falar primeiro como que um se comporta e como o outro se comporta. E vocês vão ver que é só decisão. É o quê? Decisão. Decisão. Olha só. Como uma pessoa é que se faz de vítima se comporta. Só que é muito importante, ó. Se você anotar aí, ó. Não existe vítima. Mas você pode se comportar como vítima. Mas não existe vítima. Apenas a pessoa escolhe se comportar como vítima. E como que a vítima se comporta?
A primeira coisa que a vítima precisa reconhecer que você está sendo, ou melhor, se comportando como vítima. A vítima culpa. Culpa quem? Tudo. Menos ela mesma, mas ela vai culpar o pai empresarial, vai culpar o filho empresarial, vai culpar a cidade que ela está, o prefeito, o governador, vai culpar o presidente. Tem alguns que culpam tudo. Culpa a chuva, culpa o sol, culpa o carro, culpa... Não, os pais, então... Os pais, pessoal. Quantos vivem na culpa? Ah, se meu pai tivesse me ensinado isso. Ah, se minha mãe não tivesse feito aquilo. A vítima culpa. Ela adora colocar a culpa nos outros em tudo. E aí, qual que é o convite? Comece a partir de hoje a observar se você não está culpando outros ou coisas. João, mas e se eu tiver? Você não culpa mais ninguém? Culpa, pessoal. Sou humano que nem vocês. A única coisa que eu mordo a língua. Eu aprendi que é mais fácil morder a língua. É melhor uma língua doendo um dia do que eu culpar uma pessoa ou alguém. Então, mude o pensamento, porque eu vou falar o que tem que fazer. Então, cuidado. Se você se pegar a partir de hoje culpando alguém por qualquer coisa, pare, respire e mude o pensamento. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Nesse momento é para reconhecer. Quantos de vocês... Pega aí assim, ó, escreve aí, ó. Quem ultimamente você tem culpado? Anota aí 3 nomes, 3 coisas que veio na sua mente ultimamente que você tem culpado. Olhar para si, e não vai mostrar para ninguém, fica tranquilo. É que olhar para si mesmo é a melhor forma de você corrigir a rota. Escreva aí 3 coisas, ou pessoas, ou alguém que você já culpou ou tem culpado. É muito importante isso. Quando você e eu, a partir de hoje, vinha o pensamento de culpar alguém, lembre-se que não há vítima. E não há mesmo, tá? É só o papel. Fora culpar, o que a vítima adora fazer, pessoal? Criticar, João? Justificar. Ela justifica. Ah, eu não fiz isso por causa daquilo. Ah, eu não fiz isso porque tinha isso. Ah, eu não fiz porque as pessoas não quis receber. Ah, eu não fiz por causa do Covid. Ah, é desculpa. Justificativa é as desculpas. E, pessoal, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E eu não estou falando que as desculpas não são boas. A Kátia mesmo, quando a gente era consultor, especialista, ela tinha uma ótima desculpa para não fazer esse projeto, que ela estava grávida, vai carregar maquete, e não tinha maquete pequenininha igual tem hoje. Era pesada, não era igual do Sleep. Ela tinha ótima desculpa quando a Maria Elza nasceu. Ah, eu tenho que ficar com a minha filha, e ela tinha mesmo. Ela poderia usar como desculpa, e ninguém condenaria, é ou não é verdade? Só que ou você dá desculpa ou dá resultado. As duas coisas não tem como andar junto.
Então, eu não estou falando que a desculpa que você tem, que você dá para si mesmo, eu não estou falando que não é válida, porque normalmente as desculpas são muito boas. São tão boas que te tiram o resultado. É ou não é verdade? Aí vem as desculpas, né? Mas é que eu não sei falar direito. Desculpa é o que não falta. Escreva aí. Quais são as 3 desculpas, ou 2, ou uma pelo menos, que você mais tem usado para você mesmo? E essas desculpas, pessoal, não tem nada. Você pode falar para mim, eu acredito em tudo. Mas não é para mim que eu estou falando. Essa desculpa, normalmente, para quem que a gente está dando? Exatamente, Gisele. Para nós mesmos. Anota aí. Quais são as desculpas que você está dando para você? Quando eu aprendi isso, pessoal, eu tive que olhar para mim mesmo, porque a maioria aqui eu conheço um pouco da história. E justificativa é o que não falta. É ou não é verdade? Seja de onde veio, a criação, a situação familiar, as limitações, cada um de nós temos. Só que usar elas como justificativa não vai levar a lugar nenhum. Não faz a gente ter mais resultado, não faz a gente ter mais paz, mais felicidade, não faz. E a terceira coisa que dá para identificar se você ou eu está tendo o papel de vítima, e essa é a campeã. A vítima sempre reclama. Reclama de quê? De tudo. Ó, vou fazer uma pergunta, tá? Pode? Vocês me deram permissão, eu estou perguntando para a Kátia. Você é distribuidor, tem pedido a Deus um consultor. E aí, a hora que chega esse consultor, o que você tem falado dele, hein? O que você tem pensado dele? Será que você está reclamando que ele não sabe, que ele não faz, que ele é difícil? O que você tem falado de você mesmo? Você tem reclamado de você? Que você não consegue? Você tem reclamado do pai empresarial? Tem reclamado? Entende o que eu estou dizendo ou não? De quem que tem? Alguém? João, como você sabe que eu estou reclamando de alguma coisa? Pessoal, a pessoa que não reclama de nada, ela está num nível de paz e felicidade que não dá para medir. E isso reflete em tudo. Então, a pergunta não é se eu estou reclamando, é do que eu estou reclamando. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Talvez você Sim. não esteja, já está evoluído e não está reclamando de nada. Tá bom, parabéns. Mas quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, né, amor? E aí, isso reclamar da esposa, do marido, porque dos filhos biológicos, do que você reclama? Das situações, do externo, do calor, do pneu furado,
Da visita que desmarca? Do que você tem reclamado? Das pessoas que não querem te receber? Como que você está agindo? Está reclamando? Daquelas que preferem não receber ninguém por causa do Covid. Como que você age? Você reclama delas? Qual é o comportamento? E observar isso, pessoal, muda tudo. João, então a partir de hoje, eu não vou mais culpar ninguém, não vou mais dar desculpa e não vou mais reclamar? Se você conseguir fazer isso, ótimo. A grande sacada é você reconhecer que está fazendo isso na hora que está fazendo e mudar. Entenderam ou não? Sim. Reconhecer. Pô, porque aí, reconhecer que você está fazendo o papel de vítima. E assim, ó, não existe nenhuma vítima em paz, feliz, realizada e com dinheiro no bolso. É impossível. A vítima vai tirar, ela não tem isso. A vítima nunca vai ter as 5 saúdes que o Kono falou lindamente hoje em equilíbrio. Porque ela vai dar desculpa. Não, eu tenho que focar mais numa área. A vítima, ela não vai conseguir ter saúde, dinheiro, família, amigos e estar bem com Deus, espiritualmente. Ela sempre vai estar capenga, porque ela vai justificar que não dá para fazer tudo. Ah, alguma coisa tem que abrir mão, ela vai... Ah, não tenho tempo para fazer tudo isso. A vítima não consegue. Ela quer, mas não consegue. Alguma dúvida daqui? Alguma pergunta, algum comentário? Eu nem vou pedir para você escrever 3 coisas que você reclama, porque isso aí é fácil, né? Então não precisa nem escrever. Quer escrever? Escreve aí, então, vai. 3 coisas que você tem reclamado com mais frequência ultimamente. Do que, de quem? O que tem tirado aí? O que você tem falado aí? Escreve aí. É para você mesmo, tá? Não é para mim, não. Eu sou aquele que está mostrando o caminho. Pessoal, se eu não estou sendo a vítima, então eu estou sendo... Pode usar esse nome, mas pode chamar de piloto ou protagonista. O que é o protagonista? É o autor, o escritor, o diretor. Sabe quem falou aqui do Rocky Balboa? O Rocky Balboa foi o autor, o diretor, o escritor e o ator principal. É isso. E você tem essa possibilidade de fazer isso na sua vida. Só que para isso, enquanto a vítima culpa, o que o protagonista faz? Dá resultado? Age. Ele chama a responsabilidade. Por isso que é o termo. Né? Para ele mesmo. Ele assume a responsabilidade. E eu não estou falando para assumir a culpa. Assumir culpa te paralisa. E aí te impede de agir. Assumir responsabilidade é assumir que você pode fazer algo a respeito. Como assim, ó? Você não
é culpado dos pais que você tiver. Você não é culpado do pai empresarial. Você não é culpado do prefeito que tem na sua cidade. Você não é culpado do governador. Você não é culpado de nada disso externo. Mas você tem a responsabilidade, se você quiser, do que você vai fazer apesar disso. Então, eu chamo a responsabilidade. O que eu vou fazer apesar disso? Qual é a minha responsabilidade nisso? Quanto eu vou contribuir com isso ou para mudar isso? E isso só depende de quem? De mim. De mim. Exatamente. Escreve aí agora 3 coisas que você pode fazer para assumir a responsabilidade. Olha no que você está culpando os outros. Olha lá. Por exemplo, vou ajudar. Vamos supor assim que você... o meu consultor não está marcando. Assuma a responsabilidade. Vai lá e ajudar ele a marcar. Senta com ele. Isso é assumir a responsabilidade, entendeu ou não? Eu culpei porque meu pai não me ensinou isso. Então vai aprender. Se meu pai tivesse me ensinado a administrar o dinheiro, se minha mãe tivesse... eles não te ensinaram? Não. E o que você está esperando para aprender? Dá um Google e nem precisa investir dinheiro hoje. Tá assim de conteúdo gratuito. Só precisa vontade. Entendeu o que é chamar a responsabilidade? Olha aí para os 3 coisas que você colocou que você está culpando e escreva 3 coisas, uma para cada um, que você pode assumir a responsabilidade. Eu estou culpando que as pessoas não querem me receber. O que você pode fazer? Ligar para mais pessoas? Não sei, escreva aí 3 coisas que estão na sua mão, que não dependa de ninguém. Isso é assumir a responsabilidade, entende ou não? Um minuto. Escreveram todo mundo? 3 ações aí? Faz sentido que essas 3 ações decidir ser uma vítima que culpa os outros ou chamar a responsabilidade, isso é apenas uma decisão? Faz sentido isso ou não? Sim. Sim. No início, você, assim como eu, nós estávamos mais programados a fazer no automático ser a vítima. E vai ser assim ainda por um tempo. Só que quando você culpar alguém a partir de hoje, apenas lembre-se o que eu posso fazer a respeito. Até que vai chegar uma hora que vai ser isso natural. Você já nem mais pensa nos outros, você pensa no que eu posso fazer a respeito disso. Tudo bem até aqui? Pode seguir? Dá um high five aí e fala assim, pode seguir, eu tô pronto para mais. É para acordar só. Isso chama quebra de estado, tá? Segunda coisa, enquanto a vítima justifica, o protagonista faz o quê? Ele age, né? Não é? Isso. Escreve aí, faz o que tem que ser feito. O protagonista faz o que tem que ser feito. Ele não dá desculpa, não justifica, ele não... ele elimina a desculpa na vida dele. O protagonista faz o que tem que ser feito. É assim ou não é?
A Aline Ferrari, ó, chegou aí para prestigiar nós. Aí. Seja bem-vinda, Aline Ferrari, da Costa. Acho que ela só vai ouvir, só. Então, deixa, por enquanto, ela só vai ouvir. Deixa ela aí. Faz o que tem que ser feito. Olha aí para você as 3 coisas que você escreveu que você está dando desculpa e escreva 3 coisas que você vai fazer. Uma para cada um. Apesar de. Agir apesar de. Fazer apesar de ter um filho pequeno. Fazer apesar do meu marido não quer fazer. Fazer apesar do que a minha esposa não quer fazer. Fazer apesar do que meu pai precisa de mim. Você vai cuidar do seu pai, mas você também vai fazer. Porque dá para fazer ambos. Vai exigir criatividade, vai exigir dedicação, vai exigir ter que pedir ajuda de alguém, mas dá para fazer. Fazer apesar de. Esse é o protagonista. Apesar de todas as justificativas, todas as desculpas, você faz o que tem que ser feito. Agora você põe isso aqui, perfeito. Tudo bem aqui, pessoal? Escreveu aí? Vocês estão escrevendo? Escrever é a melhor forma para você olhar para si mesmo. Então, escreva. Protagonista. Enquanto a vítima reclama, o protagonista foca nas soluções. Tá chovendo. E aí? Vou reclamar da chuva? Não, vou pegar o guarda-chuva, vou pegar a capa da chuva, vou pedir para abrir o portão e entrar com o carro na garagem. Foco nas soluções. Dá uma coisa que você reclama aí, que você queira compartilhar, para nós pensar na solução. Vai lá. Quem quer falar algo aí? Nem que foi inventada, você não precisa falar o que está escrito, fala outra. Eu tenho dificuldade de fazer selfies. Fazer o quê? Fazer a foto. Então, mas enquanto você não catar o celular e fazer e sair tremida, sair torta, sair errado, você também não vai fazer, ué. Qual que é a solução? Fazer. Ah, eu não sei fazer. Pedir para alguém fazer, então. É outra solução. Mas enquanto você... Olha só. Enquanto você ficar pedindo para outro fazer, você sempre vai precisar que o outro faça. Na verdade, você não tem dificuldade de fazer. É que você quer que saia perfeito na primeira. E não vai sair. Pessoal, obrigado, Marina. Esse é um exemplo que serve para tudo. Ninguém tem dificuldade de fazer nada. Se você pensa que tem, é porque você está focado no resultado e quer que seja perfeito. Você não está... Vou usar selfie, que é um negócio que aparentemente parece simples, mas para quem não sabe, não é. Mas serve para qualquer coisa. Como você não está disposto a tirar umas pardelas tortas, você nunca vai tirar uma que fique boa. Então, você não tem dificuldade de fazer, você só não está disposto a catar o celular e ficar treinando até ficar bom. E vou contar um segredo para você. Por que você acha que nós tiramos umas 5 fotos, selfie, e às vezes escolhe a menos pior? Porque não vai ficar bom, não foi feito para isso. Só que pessoal, nós vamos falar um dia aqui, nós não vai falar hoje, mas isso é bônus, anota aí, ó. Mata o perfeccionista que tem dentro de você, senão ele te mata. Mas nós não vai falar disso hoje, é que é ele que acha que você não sabe fazer, é ele que acha que te impede. O protagonista, pessoal, foca nas soluções. Não reclama, não perde tempo, tá? Só que também, isso não é negar às vezes o problema, entende ou não?
Só que é focar na solução, porque reclamar que o meu consultor, que o meu filho empresarial, reclamar... Eu só estou dando um exemplo, assim, dando em complexo, mas é para tudo. Não vai adiantar nada. O que você pode fazer? Qual é a solução? Resolver. Resolver, exatamente. Solução. Foque na solução. Só que, às vezes, a solução, pessoal, você vai ter que fazer coisas, vai ter que deixar de fazer coisas. Porque, muitas vezes, a solução não é só fazer. Muitas vezes, dependendo da coisa, a solução é deixar de fazer. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Dependendo do que você está reclamando. Dependendo daquilo que te tira a sua paz. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Faz sentido que essa é a primeira coisa que tem que mudar esse comportamento, deixar de ser vítima e começar a assumir o protagonismo, o piloto. Faz sentido isso? Sim. Duas pessoas aí para falar aí a percepção, o que sentiu, o que pensou a respeito do que nós conversamos aqui. Porque aí depois nós vamos não mudar o assunto, mas nós vamos para a prática. Vai lá, duas pessoas aí para compartilhar. Isso é muito importante. João, eu... Pode ir, Marina. Vai lá, você primeiro. Vai lá. Eu sempre trabalhei o plano B, né? Tipo assim, que nem eu tenho dificuldade para fazer selfie, por causa que eu sou, então, perfeccionista. Então, eu quero fazer as coisas certas. Só que aí, depois, eu acho um plano B. Tipo assim, eu não deixo de fazer aquilo, mas eu acho uma maneira de fazer aquilo. Eu tenho dificuldade para tirar selfie, aí quando eu vou fazer mesa redonda, eu aproveito aquela pessoa e peço um favor. Eu sou humilde, eu também, se eu não sei, eu sou humilde, eu peço ajuda. Eu tenho dificuldade ainda para fazer, e eu preciso postar no grupo, você tira a foto. Nem aconteceu ontem à noite com o Lucas. O Lucas tirou a selfie, era eu que era para tirar e falar, fazer comentário. Aí eu dei uma invertidinha, mas eu não deixei de fazer. Assim. Legal, legal. E do que nós conversamos aqui, o que você me fala? Assim, o que mais doeu aí? E o que você falou do que você já faz? E o que mais, assim, pô, isso aqui eu preciso observar? Que você sinta vontade de compartilhar com nós. Aqui, sem... Espera aí. E falando do projeto, é assim, eu estou tão focada, né? E esses dias, então, eu enfrentei um problema sério com meu pai, mas eu achei um jeito de não deixar de fazer o projeto. Não deu para fazer as horas que eu queria, mas eu fiz à tarde, fiz à noite. Então, assim, eu não deixei me abater, apesar do coração que estava muito sensível, né? Ele estava correndo alguns riscos de vida. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho medo de andar à noite, né? De madrugada. Já faz muito tempo que eu não ando mais de madrugada. Tenho enfrentado as madrugadas aí na estrada sozinha. Então, assim, o que eu acho que eu mais perdi isso que eu não sei fazer, a parte eletrônica de mexer. Outra coisa também que eu estou trabalhando é um pouco da vergonha, né? Que eu sou um pouco tímida em algumas coisas, né? Legal. E assim, o que eu entendi nessa aula que você está me dando, essas coisas que eu tenho que trabalhar. Perfeito, perfeito. E assim, Marina, e é legal porque você tem feito isso, olhado, lógico que todos nós temos coisas para melhorar, e isso fez com que você fosse top 6 nesse mês de fevereiro, apesar de todas essas dificuldades. Então, é isso aí mesmo. Oscar, você já ia falar, só um minuto que a Fátima acho que levantou a mão antes. Foi isso, Fátima? Você quer falar? Sim, João. Nessa questão ali, sempre me perturba e ainda não lapidei o suficiente, é a questão ali do perfeccionismo mesmo, né? Agora que nem veio aí despertar essa questão, é que sim, se ficar apegado perfeccionista, você acaba não conseguindo fazer. Então, eu reclamava porque eu queria fazer perfeito. Então, assim, o que veio despertar? Fazer mesmo se não fica bom. Porque depois vai melhorando e ajustando, né? Então, é nessa questão aí, né? Porque, assim,
essa questão de querer fazer muito perfeito, eu tenho esse defeito comigo, né? Estou trabalhando, e antigamente eu entendia como uma qualidade, né? Esse sempre fazer, só que hoje em dia, com os trabalhos da Nippon Flex, a gente percebe o quê? É melhor fazer errando do que não fazer. Isso. Porque depois você vai ajustando, você vai cada dia melhorando, né? Porque, assim, o que eu mais tinha medo e pavor na minha vida é, assim, fazer uma demonstração e não fechar uma venda. Então, porque eu sempre me cobrei muito. Então, assim, aí eu voltava me martirizando, assim, como eu disse, pegava o chicote e descia em mim mesmo. Era muita cobrança que me fazia até mal mesmo. Então, hoje em dia eu falo, Deus, eu estou indo, eu sei que uma hora eu vou pegar o caminho certo. Vou indo, né? Aí tem hora que às vezes vai muito seguido sem fechar uma venda, aí já começa a voltar de novo aquele negócio, sabe? Aí eu falo, meu Deus, me ajuda, eu preciso melhorar. Então, assim. Ô, Fátima, só que olha só que legal. É porque você está olhando que o perfeito é só fechar a venda. Sim, essa mania de perfeccionista. Então, mas o perfeito não é... Não aceita errar. O perfeito tem que fechar sempre. O perfeito é você fazer a quantidade que precisa ser feita. Se você quer focar no perfeito, não é em fechar toda a venda. Se você quer focar no perfeito, é fazer 5 por dia. Isso é perfeito. Entendeu ou não? Entendi. É só assim. A Aline escreveu aí. A Aline também é uma pessoa que, assim como nós, vem trabalhando muito nela mesma, muitos anos já. Ela escreveu aí, né? Não sei se vocês viram, não sei se ela acha que ela não pode falar, por isso que ela, senão já tinha falado já. Ela escreveu assim, ó, feito é melhor que perfeito. Principalmente se o perfeito não feito, né? Se der para fazer perfeito, sempre... Ah lá, Nandinha lá. Oi, Nandinha. O perfeito, se der para fazer perfeito, sempre faça perfeito. Mas se você não conseguir fazer perfeito, faça do jeito que der e vai melhorando. Então, a dificuldade, João, era essa cobrança que ficava tipo um martírio. Então, isso aí é ruim, entendeu? Então, é trabalhar esse interior, né? Para aceitar o tempo da vida de lapidação. O tempo que o trabalho traz como lapidação. E não como martírio. Tipo assim. Isso aí eu estou batalhando bastante nessa questão. Legal, Fátima, legal. Obrigado aí por compartilhar também. Isso não é só você. Eu falo, pessoal, que as pessoas que desistem do projeto não é porque o projeto é difícil. Elas desistem por causa das vozes interior. Porque apresentar a pasta não é difícil, marcar não é difícil. A dificuldade está exatamente o que a Fátima estava falando aí. É as vozes interior, as historinhas que você fica contando para você mesmo. E olha só, isso é uma forma de olhar. Usando o gancho da Fátima, eu sei que não é só ela. O perfeito não é você vender para todo mundo. Isso não existe. A perfeição está em você fazer o tanto de demonstração que precisa, fazer a demonstração de maneira perfeita. Mas não quer dizer que perfeição é vender para todo mundo. Isso aí não existe. Se vocês pegaram hoje no Projeto 300, o Amaral falou um negócio que eu sempre falo, mas ele falou hoje, e eu só lembro, ele é fantástico quando a gente conversa isso. Ele falou assim, ó, se ele for na casa da pessoa fazer a pasta, o cliente não sabe que ele é presidente da área. Vai ver ele como um vendedorzinho, mesma coisa, se a pessoa tiver que ver. O que eu quero dizer com isso? Não muda nada. Esse trabalho é fantástico por causa disso. Não importa se você é distribuidor há um dia, um mês, um ano, 10 anos. Não vai ser em toda casa que você vai entrar que vai fechar. Não vai ser para... Você acha que mesmo o Amaral, que ele pode mostrar o extrato lá de SPV de 1 milhão,
Ele entrar em qualquer casa, a pessoa entra no projeto? O que vocês acham? Só a vítima acha isso. A vítima acha, sim, quando eu estiver ganhando esse tanto, aí todo mundo entra. A vítima adora achar isso. Mas o protagonista sabe que não é assim. E pelo contrário, muitas vezes. Porque é aí que a pessoa vai falar, isso aí tá... Isso não é para mim, não. Exatamente, Aline. Todos somos distribuidores. A graduação é uma faixa igual o karatê, né? Igual que quer dizer o quanto que você já aprendeu. Na Nipponflex, a graduação é só o quanto de gente você está ajudando. Exatamente, Aline. É isso aí. Então, Fátima, não foque na perversão em fechar a venda. Fátima acho que caiu aí. E sim nas demonstrações. Vai lá, Oscar, fala aí. Frente. João, falando sobre o treinamento aí até agora que você passou, você sabe que eu gosto bastante aí da maneira com que você instrui, já sou seu fã, você sabe disso. E é interessante isso, que é mudar realmente o comportamento. E por quê? O comportamento que nós temos e que tem uma grande influência das pessoas que nos cercam. Nós sabemos que as pessoas, de um modo geral, pensam dessa forma, agem dessa forma, isso tem uma forte influência na vida da gente também. Então, fazer essa mudança é uma forma de conscientização. E o que você está fazendo é conscientizar. Porque, de um modo geral, nós temos a tendência de andar no piloto automático. Isso. E isso é em tudo que a gente vai fazer. Ontem eu saí com o carro, eu e a Anice, para buscar a cachorrinha num determinado lugar lá, que estava lá para fazer cortar o pelinho dela, dar banho. E quando o menos pensa que não, estou descendo lá para o centro. Aí eu falei, mas onde que nós estamos indo? Por quê? Porque é o piloto automático. Às vezes você está andando, você está fazendo as coisas no dia a dia, no piloto automático. Trazendo aqui pelo trabalho que a gente faz, não é tão diferente. A gente começa a fazer daquela maneira que você fazia, tudo aquilo que você aprendeu durante toda a vida. Aquele que é de mais idade é pior ainda, que já tem mais costume, mais vício, mais coisa errada, talvez, que ele aprendeu durante todo o percurso. E aí fazer essa mudança, essa conscientização que você está fazendo aqui, que é essa mudança de comportamento, realmente é muito importante. Só que se a gente não parar e fazer essa própria avaliação, não ficar apontando o dedo, olhando para alguém que está ou não está fazendo, mas olhar realmente para dentro da gente e conscientizar, aceitar isso, aceitar essa chicotada aí interna, vamos dizer assim, e falar, eu preciso mudar e vou tomar iniciativa para fazer isso, nada acontece. E aí continua sendo aquela vítima, né? É melhor acusar os outros, jogar a culpa nos outros, do que aceitar a nossa própria, ou êxito ou falta dele, né? Então, isso é uma forma de conscientizar. Obrigado aí pelas instruções de até agora. Show, Oscar. Obrigado por usar o termo aí, piloto automático. E o que a gente tem que fazer, pessoal? Isso leva tempo, mas é possível. É transformar o protagonismo em piloto automático. O que é isso? Em vez da reclamação, de culpar alguém ser o automático, eu já falo, não, peraí, o que eu posso fazer? E isso é uma inversão, porque é possível fazer isso. Requer disciplina, requer determinação, força de vontade e autoobservação. E tempo. Mas se você fizer isso, vai se transformar. Vai se transformar o piloto automático. A partir daqui um tempo, você vai ver que vai ser normal. Você nem vai culpar mais. Você vai o quê? Automaticamente falar, o que eu posso fazer a respeito disso? Se você, por muito tempo, fazer o que tem que ser feito, fazer o que você falou que ia fazer, e fazer o que tem que ser feito, pessoal, não é fazer o que o João quer que você faça, é fazer o que você falou que ia fazer. Só que se você falou que ia fazer, então você faz. Tem que fazer. Não dê desculpa. E se você levar com tempo, dedicação, determinação, força de vontade, isso vai se tornar o seu novo comportamento no piloto automático. Você nem vai precisar pensar mais, só que no início é necessário pensar, porque o que está no piloto automático normalmente, não é uma regra, não é o caso de todo mundo aqui, mas é no normal, pelo menos comigo é que eu estava na desculpa.
A reclamação é outra coisa. É muito simples cair na reclamação. Reclamar o quê? É igual aconteceu com o Oscar. Ah, errou o trânsito. Errou lá, passou reto. O que você vai fazer? Vai reclamar? Pô, por que eu não prestei atenção? É uma reclamação. Não. Você foca na solução. Tá, vou fazer o retorno, vou virar aqui. Isso é possível se transformar o protagonismo no piloto automático. É possível. Requer força de vontade, determinação, disciplina, tempo e autoobservação. O que é autoobservação? A partir de hoje, olhar para si mesmo. Como você está agindo? Se der tempo, já corrige na hora. Se não der tempo, na hora de dormir, você fala, pô, hoje eu teve umas 2 horas ali que eu fiz papel de vítima hoje. E você vai corrigindo dia após dia. E isso, no longo prazo, é onde vem a construção do novo comportamento, da nova habilidade e a nova mentalidade. E o que o Oscar falou é exatamente. O trabalho que eu estou fazendo aqui é muito mais ajudar a enxergar isso. E enxergar em nós mesmos. Não é para você sair culpando os outros. Ah, que lá está sendo vítima. Não adianta. Não vai, você pode até fazer isso, mas não vai mudar nada. Só vai mudar se você observar a única pessoa que você tem controle. Que é quem? Eu mesmo. Não adianta nem com a esposa, com o marido. Não adianta. Por que essa observação? Por que isso é tão importante? Porque eu vou ensinar vocês agora, pessoal. Eu tive que aprender isso. E isso mudou tudo. Como que chama assim, ó. Tem vários nomes. Que é como as coisas acontecem na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Tem um nome bonito também que é chamado de processo de manifestação, processo de criação, processo de materialização, é tudo nome. Pessoal, uma coisa que eu tenho habilidade, eu aprendi isso, eu não me pego ao nome. Porque senão, o que acontece? Alguém vem com um pote, aí você olha o rótulo. Aí pelo rótulo você fala, isso aí não é bom não. Mas você nem olhou o que tem dentro. O que eu aprendi, pessoal? Eu não me paro em rótulo. Deixa eu olhar o que tem dentro. Porque sabe o que é legal? Tá assim de coisas iguais, que querem dizer a mesma coisa, com rótulos diferentes, só que tem muito... e brigando pelo rótulo. Ah, o meu rótulo que tá certo. Não, o meu nome que tá certo. Entende o que eu estou dizendo ou não? Sim. Como eu assumi o protagonismo da minha vida, eu não paro em rótulo. Eu quero olhar o conteúdo. Então, como que você quer chamar o que eu estou falando aqui? Você que escolhe. Talvez você já aprendeu em outras formas, talvez você nunca ouviu falar do que eu vou falar aqui. Tá tudo certo. Mas é o que muitos chamam, que é o processo onde as coisas acontecem. Por quê? É assim, ó. Nós vivemos num mundo onde é regido pela causa e efeito. Você aceite ou não, você acredite ou não, você concorde ou não. E isso que na agricultura é muito fácil explicar isso. Se eu plantar cana de 6 meses, eu vou ter cana do quê? 6 meses. Ah, vai demorar 1 ano e meio para a cana ficar pronta? Não. Se é de 6 meses, vai demorar 6 meses. Se eu plantei de ano, vai demorar 1 ano. Se eu plantei de 1 ano e meio, vai ser de 1 ano e meio. Se eu plantei abacaxi, o que eu vou colher? Abacaxi. O problema é que às vezes eu planto abacaxi e eu quero colher morangos. Só que o processo na agricultura é muito simples todos nós entender. Só que nós, da Niponflex, nós não trabalhamos com agricultura. Só que aqui tem um processo de plantação e de colheita. E é isso que eu vou passar para vocês. Como que é esse processo? Eu não sei ensinar a plantar cana, mas o processo da criação, da manifestação, eu sei. O processo é uma fórmula, porque para tudo para cada processo tem fórmula. É ou não é? Sim.
Então é assim, ó. Nós vamos aprender agora aqui, ó. Ó, anota aí a fórmula do processo de... É esse aqui, ó. É um R no final aqui. Não parece, mas é um R. Escreve aí, ó. P mais F mais A é igual a R. E aí vocês vão entender o porquê que é importante. A primeira coisa é o que a gente conversou na primeira hora. Agora nós vamos falar desse processo e a gente finaliza hoje. Aí na próxima semana nós vamos falar. Hoje a gente só está. Imagina que eu comecei falando de assumir o piloto, porque até ontem pode ser que você não estava sendo o piloto. E a partir de hoje, pode ser que você vai só se identificar. Peraí, eu tô no piloto ou não? Como saber que se eu tô no piloto ou não? Se não estiver reclamando. Essa é uma forma. Se você estiver reclamando, você é o passageiro. Se você estiver justificando, você é o passageiro. Se você estiver culpando, você é o passageiro. E aí o passageiro não decide nada. Ou seja, a vítima é o passageiro. O protagonista é o piloto. Só que só é possível trazer algo para sua vida, colher o que você quer, sendo o piloto. Porque senão você vai colher o que manda você colher. Faz sentido ou não? Já aconteceu, eu usei da usina, aqui tem os meninos da usina. Já aconteceu lá que tinha que colher outra cana, vocês sabiam disso, mas mandaram colher outra. E vocês foram porque mandaram? Já aconteceu isso ou não? Ou seja, ali não estava sendo piloto. Estava no papel de vítima. Aqui na Nippon Flex, você é o piloto. E aí, para ser o piloto, você tem que saber disso agora. O que é essa fórmula? O P significa, escreva aí, ó, pensamento. P de pensamento. Depois eu vou explicar, tá? Só anota os nomes aí para você não ficar curioso. E não preste atenção no que nós estamos conversando. O F é fala. Ou falar, tanto faz. P de pensamento, F de falar e o A de ação ou agir, tanto faz também. É igual a R. O que é o R? Resultado. Resultado. Esse daí é simples. Pessoal, por que o João, a Kátia, e se vocês gastarem energia aí para estudar um pouquinho, todos vão falar assim, ó, não foque no resultado, porque o resultado é consequência. Então, o resultado é a consequência do que vem antes do resultado. Vamos lá. Vamos entender isso, a fórmula agora. E é assim. Tudo que você pensa cria num nível. Como assim, João? Pensamento, tem um autor que fala assim, ó, pensamento é destino. Mais cedo ou mais tarde.
Só que o pensamento, ele só pensar, o que vai acontecer? Ele cria num nível, mas é num nível muito lento. Fica tranquilo. Você pode pensar que nem assim, ó. Se você, vamos usar aqui o que a gente conversou, porque por isso que é importante. Você pode até pensar mal de alguém, culpando, mas se você não fala, isso está criando num nível muito menor. O problema é quando eu penso e eu falo para a esposa. E não é falar para a pessoa, porque seria lindo se não falasse, mas nós não tem, muitas vezes a vítima não fala para a pessoa, né? A vítima fala para os outros, menos para o dono da coisa. Então, fala para quem? Para a esposa, fala para o marido, fala para o vizinho, fala para todo mundo. Isso você está criando num nível já mais denso. Cuidado, o que você pensa e você fala, você vai encontrar. O problema é quando eu penso, eu falo e eu ajo de acordo. Quer ver um exemplo? Só para ficar prático. Nós vamos falar mais disso. Imagina que eu penso que o meu filho empresarial ele não quer fazer esse projeto, ele não está conseguindo fazer. Eu penso isso. Meu filho empresarial, ele está com dificuldade, não está marcando. Só um exemplo. Não tem vontade. Meu filho empresarial não tem vontade. Eu penso isso. Mas além de eu pensar, eu começo a falar isso. Falar para quem? Para a esposa, para o meu pai empresarial, né? Às vezes, pior ainda, quando fala para outro consultor, aquela pessoa lá não tem vontade. Ixi. Quando eu penso e eu falo, quando eu tiver com essa pessoa, como que eu vou agir? Desanimado. Porque se eu penso e falo que ela não tem vontade, eu vou agir como com ela? Desanimado, eu vou fazer de qualquer jeito, eu não vou dar o meu 100%. E aí, qual que vai ser o resultado? Ela vai parar. E aí, e olha só, pessoal, tá vendo? Eu falei que ela ia parar? Lógico, é o resultado. Você falou e ela parou mesmo. Parabéns. Você está criando. Você pensou que ela ia parar, você falou que ela ia parar, você agiu como ela fosse parar, qual que vai ser o resultado disso? Qual que é o resultado? Parar. Ela vai parar, ué. Oxi. E qual a surpresa? E aí, pessoal, como a gente não está falando de agricultura, ainda a vítima fica surpresa com o resultado. Mas por que ela parou? É muito legal. Eu estou falando do consultor, mas isso serve para tudo na vida. Quer ver só? Eu penso que ninguém está me recebendo por causa do Covid. Aí eu comento isso com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai empresarial, com o papagaio, com o periquito, com a formiga, com todo mundo. Eu falo isso. Aí eu já cato o telefone como se a pessoa nem fosse atender. Aí ela não me recebe. Isso é o resultado. E eu fico surpreso com o resultado? Quer ver outra coisa? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando fala equipe? O que você pensa sobre equipe? Tem gente, eu sei, aqui não, os marcianos lá já pensam assim, equipe dá trabalho. Aí fala, formar equipe dá trabalho. Aí age como dá trabalho. Aí qual que é o resultado? Aí todo mundo que você coloca dá trabalho. Todo mundo, as duas pessoas, né? Porque também não é 50, você põe duas só. Você acha que dá trabalho, você não vai por 50. Qual que é o resultado? Entenderam o que eu estou dizendo ou não? Vou dar outro exemplo. Você fala assim, achar pessoas para trabalhar é difícil. Você pensa isso. Achar pessoas para fazer esse projeto é difícil. Você pensa, está no nível. Só que você não se contenta em pensar. Você é um cara determinado, você é uma mulher determinada. Aí você começa a falar para quem? Para todo mundo. Falar para a esposa que está difícil, falar para o filho que é difícil por nesse negócio, você fala para o espelho, fala para o papagaio, fala para a formiga, fala para o pai empresarial, você fala para todo mundo que é difícil por nesse negócio. Como você acha que é difícil, você já age como?
Como que age uma pessoa que acha que é difícil? Ela age com a energia lá em cima ou já age com a energia lá embaixo? O que vocês acham? Energia lá embaixo, né? Aí qual que vai ser o resultado? Ruim. Não vai ter equipe, é difícil. Agora inverte, pessoal. Eu só usei do papel da vítima. Agora vamos inverter? Você começa a pensar assim, ó. Eu formo equipe. Equipe é bênção. Eu coloco pessoas nesse negócio. Não importa com quantos eu vou ter que falar. Isso é detalhe. Eu nem estou preocupado com isso. Eu sei que pessoas vão entrar no projeto. Você começa a pensar isso. Aí você começa a falar isso para a esposa. A esposa vem e fala, esse negócio é muito difícil. Não é difícil. Eu sei que tem. Eu vou conseguir. Tem pessoas buscando. Você começa a falar isso para o papagaio, para o periquito, para a formiga. Formiga, eu vou conseguir. Eu sei que tem. Eu vou falar com as pessoas. Você fala isso. Aí, quando você faz isso, como que você age? De acordo com a energia lá em cima. Você age como alguém que já vai conseguir. Você age como alguém que consegue. Você age como alguém que é capaz. Qual que é o resultado? Positivo, bom. A hora que você vê, você está formando uma equipe que você nem vê mais de onde está vindo gente. Aí, lembra do Covid? Você começa a pensar assim, as pessoas estão em casa, não tem para onde ir. Do Covid, olha o pensamento positivo. Agora não tem onde gastar dinheiro, ninguém está indo viajar, então elas estão com o dinheiro guardado. Começa a pensar isso, não tem onde gastar. As pessoas estão pensando mais na saúde, estão pensando na prevenção, porque a vacina é uma prevenção, então está nos ajudando a pensar na prevenção. Aí você começa a falar, nós estamos no melhor momento, as pessoas estão pensando em prevenção, as pessoas estão em casa, as pessoas não estão tendo onde gastar dinheiro, nem para sair comer fora, que gastava 200 reais com pizza, não está indo, não dá para ir. Aí você começa a pensar assim, você começa a falar assim, aí você começa a agir. É agora que eu tenho que visitar bastante pessoas, porque elas estão em casa. Qual que vai ser o resultado? O que vocês acham? Resultado bom, positivo. Vai ter bastante visita, com bastante visita vai ter bastante fechamento, vai ter... É lógico que você vai encontrar quem está na outra extrema, mas você nem liga mais, entende ou não? Você vai encontrar... A hora que você... tem que ser assim, ó. A gente tem que transformar o piloto automático no positivo. E aí, a hora que você encontrar alguém que está sem dinheiro, você vai falar, mas como assim você está sem dinheiro? Então vem trabalhar comigo. Porque eu tenho negócio. E isso, pessoal, é decisão. É comportamento. O que eu estou ensinando aqui, não estou nem falando nada de mais do que uma decisão. Você decide. O que você quer pensar? Decide ou não decide? Só que detalhe. Olha que legal. O negativo, você não precisa fazer nada. Ele vem com natureza. Vocês sabiam? Olha que legal. Vocês sabiam que a hidrelétrica que tem em Barra Bonita, ela produz qual energia? O positivo. Porque o negativo tem abundância na natureza, da terra. O negativo vem da terra. O positivo gera esforço. Para positivo requer energia, requer movimento. Para o negativo, não. Se você quer ver um exemplo mais simples ainda, pega seu braço, amarra ele no corpo. A enfermeira aí, o que vai acontecer se eu amarrar meu braço no corpo algumas semanas? Ele vai parar de mexer, o movimento vai diminuir, vai ficar parado. Pode atrofiar, não pode? Pode atrofiar. Se eu ficar muitos tempos sem usar ele, pode ter que até cortar ele, porque ele vai ficando preto de circulação? Sim. Entenderam o que eu quero dizer ou não? Agora, para ter um braço forte, requer o quê? Energia, movimentar ele, fazer, seja uma atividade física, erguer peso. O positivo, pessoal, requer energia. O negativo é só não fazer nada. E a pobreza, você quer ficar pobre, é só não continuar ou não fazer nada. Fica no sofá para ver, vai ficar pobre. Para ganhar dinheiro requer energia.
para ser feliz, para ser infeliz, você não precisa fazer nada. Você não liga para ninguém, você não fala com mais ninguém, você vai ficar até doente. A doença, pessoal, é quando você não faz nada, porque para ser saudável requer o quê? Energia para atividade física, energia para escolher os alimentos. Por quê? Por que as pessoas são doentes? Porque é mais fácil abrir... Olha o que eu vou falar, ó. Por que a maioria das pessoas fica doente? Porque é mais fácil abrir um alimento do que descascar um alimento. Só que qual que traz mais saúde? Aquele que você abre ou que descasca? Que descasca. Entenderam o que eu quero dizer? Como tudo é assim? Outro exemplo claro, né? Falando de alimento ainda. Não é mais fácil você abrir uma latinha de refrigerante do que fazer um suco? Sim. Por que a maioria abre o refrigerante? Porque é mais fácil. Não gasta energia. E ainda você nem pede. Tem uns que você nem abre, né? Pede para alguém abrir. Então gasta menos energia ainda, nem para abrir o refrigerante. Abre para mim que eu não consigo. Para mim, minha unha. Não gasta nem energia para abrir o refrigerante. Porque fazer suco requer energia, requer esforço. O que eu quero dizer com isso? Para você criar tudo que você quer, vai exigir esforço. Para você ter uma vida aonde de sobrevivência, aonde paga as contas, quando paga, porque 40% das pessoas nem as contas pagam, que é o número de 40 milhões de brasileiros, nem as contas pagam. Ou seja, requer o quê? Energia. E a energia começa em controlar primeiro o quê? Qual que é a primeira palavra aqui? Pensamento. Por que a maioria das pessoas não controla o pensamento? E por que, João, você está falando que a maioria não controla? É só olhar aí fora, velho. A maioria, pessoal, por isso que a maioria vai mal. 95% das pessoas não controlam o pensamento. Elas estão no piloto automático, mas elas estão como vítima. As pessoas controlam o que elas pensam. A mídia controla o que elas pensam. O patrão controla o que elas pensam. E elas não assumem o controle do que elas pensam. E é a primeira coisa. Porque pensar positivo, pensar gasta energia. Pensar negativo não gasta energia. Ele suga a sua energia, mas não gasta. É diferente. É só você... Minha mãe falava disso de uma forma muito simples. Ela falava assim, ó, cabeça vazia, oficina do encardido. E é verdade. Agora você não pode deixar sua mente vazia, você tem que encher ela. Encher com o quê? Com pensamentos do que você quer, ué. Pensamentos de abundância, pensamentos de alegria, pensamentos vai dar tudo certo. O que é vai dar tudo certo? Lembra que o Rodrigues, não é que não vai ter problema. O problema é que a gente acha, igual a Fátima deu exemplo, Fátima, vou usar. A gente que acha que dá tudo certo é vender para todo mundo. Pessoal, às vezes um pneu furado é dar tudo certo. Porque está te livrando de um problema maior. Às vezes, pessoal, até o que há para quem crê, está focado no que nós estamos falando aqui, para quem é protagonista, até o que aparentemente é ruim é bom. Se você olhar com o olhar certo. Pessoal, tem gente olhando assim, ó, se perguntar, tal coisa é bom ou é ruim? Então, 10% é a coisa. 90% é como você age de acordo com aquilo. Vou repetir. 10% é o fato. O fato existe. O Covid existe ou não existe? Existe. Mas 90% é o que você vai fazer apesar do Covid. Entende o que eu quero dizer ou não? O positivo não é negar o que existe. Porque tem gente que... É muito legal, pessoal.
eu fico fascinado o quanto as pessoas sabotam o que é fantástico. Você ser positivo não é negar o que está acontecendo, mas é agir apesar do que está acontecendo. E agir sendo o piloto da sua vida. O que eu posso fazer? Quer ver um exemplo do positivo? Tem gente que não está recebendo por causa do Covid? Tem ou não tem? Tem ou não tem? O que vocês acham? Tem. Só que se eu focar nisso, pensar sobre isso, falar sobre isso e agir sobre isso, eu não vou visitar ninguém. Porém, se eu saber que tem isso e talvez eu assumir a responsabilidade, talvez eu vou ter que falar com mais pessoas, só isso. Mas eu sei que tem gente que vai me receber. Não importa se antes eu falava com 3 e agendava com as 3. Hoje eu vou ter que falar com 5 para agendar 3. Qual o problema? Qual o problema? Nenhum. Para quem assumiu o controle, nenhum. Então, pessoal, anota aí, ó. Quais são os pensamentos, 2 ou 3, que você mais pensa? Anota aí. O que você mais pensa? Você pensa mais positivo? Anota. Você pensa mais negativo? O que você tem pensado? Sobre, por exemplo, sobre o seu futuro, sobre equipe, sobre o momento atual. O que você tem pensado? Que está difícil, que é difícil, ou que é o melhor momento, as pessoas estão em casa. O que você tem pensado? Equipe é bênção. O que você pensa? Ou equipe dá trabalho? O consultor não sabe. Você fala, que oportunidade para eu ir lá ensinar ele? Ou você fala assim, você vai falar já, Maria. Você está pensando assim, por que eu não acho as pessoas prontas? O que você está pensando? Sobre você mesmo. Você está pensando, eu posso, eu consigo, eu sou capaz? Ou você pensa sobre você, eu não consigo, eu não passo? A Aline vai falar também. Marina, só a Aline falar, e acho que ela deu um tempinho, aí você já fala, não vou esquecer de você não, tá? Fala aí, Aline. Sorte o verbo. Oi, pessoal, boa tarde. Eu estou acompanhando aqui, estou aproveitando. Boa tarde. E falar para vocês que vocês são privilegiados, hein, de estar recebendo tudo isso numa segunda tarde. E eu até queria participar mais, mas hoje a gente está no primeiro dia de quarentena aqui de novo, porque fechou a escola, fechou tudo aqui, entrou na fase vermelha também. Então, fui pega de surpresa, então preciso me organizar melhor aqui de novo. Que as crianças aqui estavam indo na escola, né? Tava tudo bem. E aí o João falando de que tanto que você é positivo, que tanto que você é negativo, né? Eu, de vez em quando, eu falo pro André assim, calma aí, que eu preciso de 1 minuto de ser humano, calma aí, só um pouquinho. Igual ontem, na hora que mandaram o decreto, né, que não ia ter aula, eu fiquei puta de raiva, nossa. Aí o André olhou pra mim assim. Aí eu falei, calma aí, deixa eu ficar brava, só 5 minutinhos, calma aí eu volto. E aí a gente sabe que só esse minutinho já é o suficiente para criar algumas coisas, né, João? Mas aí agora eu aprendi né, que a gente faz pod-poc. Como vocês não estão aqui, é só gente selecionada, né? Eu posso explicar para vocês o que é o pod-poc. Então é só na hora que a gente está nesse momento de raiva, esse minutinho que você pensa negativo, porque mesmo depois de tanto estudar, de tanta coisa que a gente busca, a gente ainda também tem isso, né? E aí nesse momento você fala o pod-poc, né? Que na verdade é uma sigla em inglês que só quer dizer destruir, descriar. Então, para isso, não criar uma próxima realidade, né? Não aumentar isso. Mas o dia que o médico falou que eu ia ter que ficar 30 dias de muleta, e ontem eu brinco que eu saí da casinha por 5 segundos e fiquei brava, né? Fiquei nervosa.
mas depois passa. Você entende a realidade das coisas e até para isso, ontem eu estava usando a mesma frase, né? Tudo que você resiste, persiste. Então eu falei, é melhor a gente aceitar que dói menos e vamos ver o que a gente, quais são os presentes que tem aqui que eu não estou vendo e o que mais que é possível fazer com tudo isso, né? Que eu não estou querendo enxergar e aceitar que nós estamos numa fase vermelha de novo e o que a gente vai poder fazer mesmo com tudo isso. Mas que esses momentos de pensamento positivo e negativo, eles são assim mesmo, né? A gente está cada dia buscando mais para ter menos momentos de pensamento negativo, mas eles ainda acontecem. Acho que é só comigo, né? Com vocês, não. A ideia, né, Aline? Obrigado por compartilhar isso. A ideia é estar consciente e saber, que nem você falou, né? Aqui em casa o sistema é mais rígido, que eu e a Kátia tem um combinado, né? Porque você falou, me dá 5 minutos, né? E eu e a Kátia, aqui não tem 5 minutos, tá? Mas um ajuda o outro, né? Porque não existe pausa, né? Não dá para dar pausa. Isso não quer dizer que não vai pensar, não é isso. Mas aí, da próxima vez que se deparar com um desafio, lembre-se que aquilo não aconteceu por acaso, só isso. Foi criado em algum momento, porque não há vítima. Então, nem você falou, né? Eu sei que algo está sendo criado, e é só isso que tem que ter consciência. Porque não é uma habilidade, igual está no manual, né? Que não permite descuido. É 24 horas. É lógico. Talvez, quando eu me deparei com esse conhecimento, eu passava mais horas no negativo do que no positivo. E isso foi mudando, de pouquinho em pouquinho. Se você passar 23 horas no positivo e teve 1 hora no negativo, já é algo extraordinário. Até que chegue um momento, não que você não vai pensar mais nada negativo, mas que você tenha o autocontrole de corrigir imediatamente. É o que a Aline está explicando, usando ferramentas. Mas é só autoobservação, olhar. O grande segredo não é também a hora. Eu aprendi, aí eu vou pensar negativo e me crucificar por isso. Porque aí não está resolvendo nada, né? Então é uma autoobservação, é ser sincero com você mesmo, mas não sei, agradecer, comemorar a hora que você perceber que você, não, eu tô reclamando demais, nossa, hoje foi um dia que eu reclamei demais. É deitar na cama e agradecer, falar assim, pô, obrigado, Senhor, por me alertar, abrir meus olhos, porque eu reconheci, né, o ponto que eu devo melhorar, porque tem muita gente que reclama e reclama porque tá reclamando. Então, quer dizer, tá acontecendo 2 vezes a mais, né? Dobrado. Então, o grande segredo é observar, é se auto-observar o tempo todo, 24 horas, porque vai ter falhas, vai ter momentos, principalmente quando a gente toma a decisão, né, de fazer esse trabalho de pensamento ali, a fala, a ação. Então, vai ter momentos ali, parece que o universo vai provocar você, quero ver agora. Quero ver se você está falando, você vai pensar positivo. Vamos ver, então. O pneu vai furar, a visita vai desmarcar. Sabe, vai ter alguns momentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou louvar? Vou agradecer. Não, obrigado, porque o pneu furou. Obrigado, porque caiu a chuva bem na hora, porque era para evitar um acidente lá na frente. Algo está me protegendo. Então, muito, muito obrigado. Porque a Aline escreveu ali, né? Vai ter o teste, a gente briga, né? Eles vão testar, lógico que vão, né? Vou traduzir a Aline ali, ó. Para verificar o seu agir. Será que eu vou agir da maneira que eu estou falando? Ou eu vou voltar lá? Mas o que eu queria compartilhar mais aqui, que é o que eu faço, e no começo eu me pegava, eu reclamava, aí eu reclamava porque eu estava reclamando. Aí eu ficava mais brava ainda, então é só tomar esse cuidado, né? Tem um momentinho, eu não fiz certo, nossa, eu deveria ter feito. Não, obrigado, porque agora eu sei, lembra do protagonista? Eu sei o que eu tenho que fazer a partir de agora. Já passou, mas obrigado, porque esse momento é de aprendizagem, não vai se repetir lá na frente. Porque errar vai ter erros, vai ter falhas, vai ter momentos.
né? Então, é olhar, agradecer aquela falha, aquele momento que você culpou alguém, aquele momento que você reclamou de algo, e falar, não, a partir de amanhã eu vou me policiar melhor. A partir de amanhã eu vou fazer algo a mais. Quando a Fátima falou do perfeccionista, eu era uma pessoa totalmente assim, 100% assim. Todo final de ano eu ganhava o prêmio, a única caderneta, a melhor caderneta, eu sempre ganhava carimbinho da diretora, porque minha caderneta não tinha nenhum rabisquinho. Era a mesma caneta do começo do ano ao final do ano. Se a caneta acabasse a tinta, eu não preenchia. Eu preenchia numa folha, que eu tinha que comprar a mesma caneta. Pra vocês terem, olha a noção que era. Né? Eu era perfeita, era a marca, tinha que ser a mesma marca. E aí eu fui mudando. Quando eu aprendi, né, Fátima, eu fui fazendo um pouquinho mais. Não, eu fui observando essas falhas, onde eu estava pecando mais, essa autoanálise que o João pediu para vocês fazerem ali, o que eu estou me culpando, o que mais? Quais são os top 3 que eu estou mais culpando? O top 3 que eu estou mais reclamando? E o que eu posso hoje fazer um pouquinho melhor? E aí eu comemorava. Nossa, hoje eu reclamei 10 horas só, não foi 11. Amanhã eu reclamei 9, não foi 10. Um pouquinho por vez, porque querer sair da vítima para o protagonista de uma única vez, a gente pode se decepcionar e aí a gente pode reclamar mais ainda e voltar 3 vezes pior na vítima. Então é um pouquinho por vez. Então hoje eu sou muito mais tranquila nessa parte, Fatiminha, porque eu aprendi a comemorar e observar um pouquinho por vez e nas minhas pequenas vitórias comemorar e fazer melhor um dia após o outro. Show. Vai lá, Marina. Ô, João, eu queria falar um pouquinho sobre... você perguntou quais são os pensamentos, né? Então, assim, sobre o futuro, né? O futuro, eu coloquei um sonho bem grande, que isso eu sempre fiz, né? Eu sempre sonhei grande para poder vencer os obstáculos e saber que eu ia chegar lá. Então, os meus sonhos, assim, sempre foi muito grande. É difícil de alcançar se não tiver, assim, uma persistência, um foco. Então, isso está me ajudando muito agora nesse sofrimento que o nosso país está passando. Porque eu projetei um sonho bem grande, então estou conseguindo enfrentar essas diversidades. E falar um pouquinho sobre equipe, eu entendo que eu vou encontrar um diamante, né? Uma pessoa até, de repente, melhor que eu. Então, eu venho focando muito em colocar pessoas, trabalhar pessoas, estar junto com elas, né? Me autotreinando e treinando elas para quando eu achar o meu diamante, eu saber lidar, né, com o meu diamante. Então, sobre equipe é isso. E pagar o preço, porque quando a gente coloca alguém na equipe, é que a gente tem que cuidar, a gente tem que ficar por perto. Não, assim, não é tão simples, né? Cuidar do outro, não é tão simples ajudar o outro a mudar os pensamentos, né? E uma coisa que eu falo muito, nada muda se a gente não mudar, a gente vem mudando. Então, sobre equipe, é isso que eu venho fazendo. Legal. E sobre esse momento atual que a gente está passando, ter força, né? Ter coragem, buscar coragem a cada dia, buscar coragem nas orações, né? Enfrentar um pouco dos medos também, né? Então, esse momento atual, assim, por mais que seja difícil, a gente está achando um pouquinho mais difícil entrar na casa das pessoas, mas também, por outro lado, as pessoas estão, assim, com o coração mais ameno para aceitar algumas coisas que a gente fala sobre doença, sobre tudo que a gente explica sobre o PIR, né? Então, o momento ainda está bem oportuno para o nosso negócio. É isso que eu venho falando para a nossa equipe. E por mais que seja um pouquinho mais complicado para marcar, mas a hora que a gente entra lá dentro da casa da pessoa, está um pouco mais fácil para ter uma conversação, para fazer um rapport. Então, está mais leve, assim, para a gente conversar com as pessoas. As pessoas estão um pouquinho mais baixas, assim, em comportamento, aí a gente consegue atingir um pouquinho mais as conversas e direcionar. Show, Marina, show. Pessoal, ficou claro que, assim, ó, o pensamento leva ao que eu falo. E o que eu falo é como eu ajo. Faz sentido? Porque, assim, a ação é a ponte que transforma em resultado. Só que não tem... Quer ver só?
tem como eu pensar, por exemplo, assim, usando só, falando de equipe, do consultor, tem como eu pensar que o meu consultor é campeão, falar que meu consultor é campeão e agir de qualquer jeito com ele? É possível acontecer isso? Não. E o inverso também. É possível eu falar que esse consultor que eu tô não quer nada com nada. Eu penso isso, eu falo isso. Qual que vai ser a minha ação com relação a ele? Negativo. É isso. Então, assim, ó, a ação é a ponte. Porém, a gente só age de acordo com aquilo que a gente pensa e fala. Por isso, o controle começa no pensamento. Aí, primeiro, no início, comece a partir de hoje a não falar. Vai ao parte. Se você pensar algo ruim de alguém, o que você faz? Não fala. Não fala. Comece a não falar. Para quem? Para ninguém. Nem para o marido, nem para a esposa, para ninguém. Não fale. Coloque um compromisso com você mesmo. A partir de hoje, eu não falo mais nada negativo de nada e de ninguém. Pode só até pensar, mas eu não vou falar. Depois que você conseguir fazer isso, você vai não pensar. Dá para fazer os dois? Dá, mas vai exigir autocontrole grande. Só que se você ficar os próximos 7 dias sem pensar nada mal de ninguém, nada negativo de nada e ninguém, sem falar nada de ninguém, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Só 7 dias, mas tem que ser 7. Depois mais 7, depois mais 7, e assim por diante, até virar um hábito. Não fale. Se você não conseguir não pensar, pelo menos não fale. E se você começou a falar, não fala, para. Você começou a falar algo, isso, Zé Albino, eu sei que você me deu a permissão. E isso começa lá da usina, de tudo. Não pense nada negativo, não fale nada negativo de nada e de ninguém. Nem para a esposa, nada. Muda, talvez, se tiver algo, foque no positivo. Talvez o que foi bom? O lanche foi bom. Foi bom que tal pessoa me ajudou, tal pessoa veio falar comigo. Foque, mude o olhar. Isso é para tudo, pessoal. É igual assim, ó. A pessoa que fazer isso para tudo, transforma a vida dela. Como você sabe disso, João? Porque eu tenho feito isso na minha vida, pessoal. E é extraordinário. Hoje, pessoal, assim, não dá para explicar, é só sentir. E eu não estou falando isso para me aparecer, nada disso, eu nem preciso disso. Mas é só que é possível, mas requer disciplina. Por quê? Porque você vai ser mais... Agora, para fechar, por que, pessoal, a gente tende a ser vítima? Por que vocês acham? E não querer ser o piloto? Por que vocês acham? Quem arrisca aí? Mais fácil. Mas por quê? Por que é mais fácil? Eu sei que é mais fácil, mas por quê? Por quê, Tia Rose? Você quer falar? Solta o microfone. Esforço, né? Hã? Não exige o esforço, a negação. Legal. É mais fácil? O que mais? Solta o microfone. Solta o microfone aí. Por que ser vítima as pessoas preferem ser vítima? O seu microfone não está solto. Clica aí na tela, vai aparecer o microfone vermelho e clica nele. Ela saiu? Não, você desligou a câmera. É o outro. Não, peraí. Liga a câmera agora. Peraí. Pera. Foi? Foi. Então, porque o negativismo, na minha opinião, boa tarde a todos, né? E já muito obrigada. Já nesse primeiro dia, eu já comecei a virar a chave aqui, vi aonde que um dos meus pensamentos precisava levar uma bicuda. Muito obrigada, João Paulo e Kátia. Gratidão, gratidão. Nossa, esse negócio aí é de arrepiar, viu? Muito obrigada.
Então, porque primeiro que as pessoas se acham no direito de estar desanimada. Ah, porque com ele, não é comigo, né? Eu, Roselene, falando, né? Não é o João Paulo que está na minha pele quando eu vou na casa de um cliente, não é o João Paulo que está na minha pele quando eu chego lá, por exemplo, e às vezes não é minhas filhas, eu vou falar hoje, assim, daquilo que eu vivo, né? Então, aí as pessoas, na minha opinião, se acham no direito. E isso que a Fátima falou, é muito mais fácil ser carneirinho, seguir o sistema, e até porque a gente é tido como doido. E aí entra um outro lado ainda, da gente às vezes até pensar o que o outro está pensando. Eu não faz tempo que eu já não faço questão disso, né? Mas isso é mas eu sei que hoje deve ter outras pessoas que estão preocupadas com o que o outro pensa, certo? Então ele se age no direito, se eu vou fazer isso, o que o outro vai ficar pensando? Então, por isso que é mais fácil seguir esse sistema, na minha opinião, aí, né? Perfeito. Ser carneirinho, que nós somos criados, por exemplo, assim, eu nem posso falar isso, mas eu falo, não posso, mas eu falo, que a escola, hoje, assim, ultimamente, ela já é feita para a gente não pensar, né? A televisão é feita para não pensar. Quem quiser ficar sem pensar, é só assistir televisão, senta lá que você vai ver se você pensa. Exato. Perfeito, você falou tudo. Eu nem entrei nessa seara aí, né? Mas você pode, eu não posso. Vai lá, Oscar. Depois o Cristiano. Se colocar como vítima também, João, a pessoa, muitas vezes, ela entende que alguém vai passar a mão na cabeça, né? Então, esse é um detalhe que, muitas vezes, a pessoa prefere se colocar como vítima do que assumir o controle da própria vida. Legal, perfeito. Ótimo, é isso aí mesmo também. Vai lá, Cristiano. Ô, João, é assim, no início você falou assim que hoje a gente ia aprender, na verdade, desaprender. Então eu penso assim, hoje, desde o governo, a nossa criação, vem colocando isso na nossa cabeça. Então é mais fácil você ser vítima hoje do que ser o protagonista da sua história. A gente tem o Clube do Livro sexta-feira e a gente falou um negócio muito legal, que às vezes, né, julgar as pessoas, às vezes o que você vê na pessoa não é um defeito, o que você vê na pessoa é aquilo que você o que tem dentro de você, entendeu? Então é mais fácil hoje você julgar, fazer tudo que é o contrário, porque já vem de criação, já vem dos pais, já vem dos avós, já vem do governo, já vem da mídia. Então, hoje eu falo que é mais fácil você ir pro negativismo hoje do que o positivo. Show. Vocês estão... João, mais uma palhinha aí, já aproveitando. Vai lá. Oscar gosta de falar também, né? A Anice fala isso, eu acho que ela tem razão. O Cristiano aí falando me fez lembrar uma situação que ocorreu agora, por exemplo, durante a pandemia. Foi o governo, por exemplo, dar aí R$300 para as pessoas e as vítimas, né, aplaudiram e achou que aquilo é legal. E muitas vezes a pessoa deixou de correr atrás de seus próprios objetivos. Ela se colocou como vítima de uma situação e aceitou aquilo que o governo falou para ela, R$300 aí para você tá ótimo, né? E aceitar como vítima é isso, né? Agachar a cabeça e tá tudo certo, mas o protagonista fala, não, eu consigo muito mais e vou atrás dos meus objetivos, né? E levantar a cabeça, mesmo diante de uma situação que seja desafiadora. E foi realmente, né, algo que foi extraordinário, que o trabalho dentro da Nippon Flex ainda permitiu a gente fazer isso, né? Então, mais uma situação aí que deixou claro essa realidade. Verdade. Show. Exatamente. Resumir o que vocês falaram, tudo que vocês falaram está certinho. É que a vítima, pessoal, ganha atenção. Então, anota aí, ó. Toda vez que você está tendo a atenção de alguém, o cuidado de alguém é porque você está se fazendo o papel de vítima. É o que o Oscar falou do coitadinho. Toda vez que você estiver fazendo de papel de coitadinho, você está querendo se colocar no papel de vítima. E a vítima, o máximo que ela ganha é atenção. Só isso.
mas a vítima não tem paz, a vítima não tem felicidade e muito, muito menos dinheiro. Isso só cabe a quem assumiu o piloto da vida. E requer energia para estar no piloto. Por quê? Olha só, pessoal. O passageiro precisa de energia, precisa de atenção, precisa estar focado. Ele cansa da viagem, cansa e não fazer nada. Agora, o motorista ele tem que estar focado, gasta energia, está atento. É assim ou não é? O passageiro dorme, o motorista não. Oscar, e tá assim de gente dormindo agora de várias formas, e tá assim de gente que assumiu o controle e tá vivendo o melhor momento da vida. E assim, pessoal, hoje é o Covid. A Marina falou, Marina, eu faço esse projeto há 5 anos. Hoje é o Covid. Há 2 anos atrás não tinha Covid. Isso quer dizer que todo mundo que entrou teve resultado? Não, porque a vítima acha outra coisa para culpar, justificar. A Nippon Flex existe há 20 anos. Todo mundo que entrou no Nippon Flex há 10 anos atrás nem sonhava com Covid. Teve resultado? Não. Daqui 5 anos não vai ter mais Covid, mas eu já escreva aí, ó, vai ter outra coisa, com outro nome. O que vai mudar é se você está sendo vítima ou o autor, o protagonista, o escritor e o ator principal da sua vida. Ou você entregou isso de bandeja para... É isso que muda. Porque o externo sempre vai ter motivos para a vítima culpar, justificar e reclamar. E o protagonista sempre vai fazer o que eu posso fazer, vou fazer o que eu posso fazer e vou focar nas soluções que eu tenho nas minhas mãos. Só que isso muda tudo o resultado. Porque conforme eu penso, eu falo, conforme eu penso e falo, eu ajo, e conforme eu penso, falo e ajo, é os resultados que eu vou colher. Ô, João, pode falar. E Deus é tão perfeito que Ele dá a caneta na nossa mão para a gente escrever o nosso livro. Então é só saber o que vai escrever, né? Exatamente. Eu nem quis assim, Cris, nem entrar nessa seara e trazer Deus nessa jogada. Mas não tem como. Só que assim, foi de proposital, tá? Eu nem quis falar para não entrar em crenças religiosas. Mas você trouxe e é isso. Porque ele deu um negocinho chamado livre-arbítrio. Você tem escolha. A vítima acha que não. E o protagonista sabe que o livre-arbítrio é um presente. A vítima ainda até reclama do livre-arbítrio. Fala, mas por que ele não escolhe para mim? Por que ele não deixa, não faz tudo por mim? A vítima até do livre-arbítrio ele reclama. E o protagonista sabe que o livre-arbítrio dado por Deus é um presente. Mas tem que saber usar. Então, obrigado, Cris. Eu não ia falar, mas já que você falou é porque era para falar. Então. Estou nessa seara aí de trazer Deus aqui. Vamos dar uma mãozinha para Deus, né? Pode falar. Vamos dar uma mãozinha para Deus, né? Vamos ajudar também, né? É porque ele deu livre-arbítrio, pessoal. Do que nós estamos falando aqui é livre-arbítrio. Você tem escolha. A vítima vai falar que não. Vai falar que o mundo está perdido, que não tem escolha, que é assim mesmo, que não tem o que fazer. Isso é a vítima. Porque dá trabalho mudar. O protagonista vai falar assim, não, tenho o que fazer sim. Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar o que eu posso fazer. Só que se todo mundo pensasse assim, mudaria o mundo ou não mudaria?
Só que não foque no mundo, foque só em você. E você vai ver, se cada um focar só em mim, só em eu, o que você pode fazer? Mudar o que nós conversamos aqui e você formar novos distribuidores e ensinar para eles que eles têm o controle da caneta. E quem deu foi Deus. É Ele que tem o poder. Mas a caneta está na sua mão. Obrigado, Cristiano. Vai lá, Marina. Ô, João, chegou uma época da minha vida que eu falava para minha mãe assim, mas que palavra é essa, livre-arbítrio, né? Porque eu não roubo, eu não mato, né? Porque tem lá na minha mãe é católica, né? E eu falava assim, mas que palavra é essa, livre-arbítrio? Eu não sei como fazer, eu não sei como tocar minha vida, porque eu ainda era muito jovem, minha vida estava estagnada, né? E aí eu chorava muito quando eu falava essa palavra livre-arbítrio, né? Que a gente via na Bíblia, né? Livre-arbítrio. Aí eu falei, que adianta ter esse livre-arbítrio, mas eu não sei lidar, eu não sei fazer, eu não consigo mudar a minha vida, né? E aí depois eu passei a orar um pouquinho mais, a ter entendimento, e para mudar a vida, eu preciso ter ação, eu preciso ter coragem, eu preciso dar cara a tapa, eu preciso me agarrar em pessoas que sabem mais, né? E que nem eu falei hoje lá para o pessoal, porque a gente vai até um patamar, a gente foi até um patamar que a gente conseguiu. Agora, daqui para frente, a gente precisa dar liderança dentro da Niponflex para mudar a nossa vida, né? Para fazer, porque nós que estamos na Niponflex, a gente não está conformado com o estágio de vida que nós estamos, a gente quer algo mais. E a gente tem sonhos, né? Então a gente quer algo mais. Aí hoje eu estava falando lá para aquelas pessoas que eu estava junto lá em Jaú, que aí essas mãozinhas, o que eu sabia me levou até onde eu cheguei. Daqui para frente, eu preciso desse treinamento toda segunda-feira, eu preciso da liderança para mim subir um pouquinho mais, para mim melhorar mais um pouquinho a minha vida, porque eu sozinha não consigo mais. A minha sabedoria aí, o que eu sei, não dá mais. Então tem que buscar. E aí onde esses treinamentos de segunda têm ajudado muito. Mas eu chorava muito com essa palavra livre-arbítrio. E é para chorar mesmo, porque isso pode ser a bênção ou um fardo, dependendo como você usar. Entenderam? É ou não é? É assim ou não é, Oscar, Edson? O Edson já até mandou aí, ó, para quem quiser ler, no livro dos livros, tá lá, ó, 1 Coríntios 10, 31. O livre-arbítrio pode ser uma bênção ou um fardo. Vocês vão ler lá depois, eu vou ler também, mas depende de como você olha para isso. E depende de como você olha para isso, muda tudo a sua vida. Pessoal, muito obrigado por hoje. 4 horas e 2 minutos. Salva de palmas para vocês. Show! Hoje, pessoal, a gente falou de você assumir o controle do volante. Você vai ter 7 dias para praticar isso até segunda-feira. Aí nós vamos ver como que foi, cada um compartilhar um pouquinho. Observe. E aí nós vamos falar agora, semana que vem, sobre metas claras. Ou seja, tá, eu assumi o controle, agora para onde eu vou? Porque muita gente não assume porque não sabe para onde vai. E nós vamos falar disso, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Até daqui a pouco. Daqui a pouco. Tamo junto. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Alô, João, obrigado. Obrigado, Tchau, João. Obrigado, Kátia. Tchau, muito obrigada. Tchau. Valeu, um abraço a todos.